eu tava conversando com o Rick, eu falei, Rick, eu não sei o que eu prego essa semana. Tipo assim, eu falei, tem algo que o Senhor, uma palavra que o Senhor tá falando comigo, mas eu não posso pregar sobre isso no sábado, porque eu ainda não entreguei o que Ele está me pedindo. Então foi bem difícil até que eu falei, Senhor, tá bom, leva tudo, não quero mais saber desse tipo de conteúdo, não vou mais ler esse tipo de livro. E daí hoje as meninas lá atrás estavam falando sobre livro, porque eu tô lendo tal livro, porque não sei o quê, e já começou a me dar fomo, porque eu queria saber do livro, já queria comprar também, mas agora não pode mais, então, enfim. E aí foi aonde eu cheguei até essa palavra que eu trouxe para vocês hoje, e o tema da palavra... E o tema da palavra é entrega sem reserva. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso nessa tarde. E antes de eu ir para a palavra de fato, primeiro se coloca de pé, vamos ler a Bíblia e depois eu faço a dinâmica que eu quero fazer. A palavra, o versículo é Marcos 14, a partir do 3. Marcos 14, a partir do 3. Vamos ler. Quando Jesus estava em Betânia, reclinado à mesa na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um frasco de alabastro que continha um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Pode ir para a próxima. Alguns dos presentes, indignados, começaram a dizer uns aos outros: por que este desperdício de perfume? Este poderia ser vendido por mais de 300 denários e o dinheiro ser dado aos pobres, e eles a repreendiam severamente. Deixe-na em paz, disse Jesus, porque vocês a estão perturbando. Ela praticou uma boa ação para comigo. Pois os pobres vocês sempre terão com vocês e poderão ajudá-los, sempre que desejarem, mas a mim nem sempre terão. Ela fez o que pôde, derramou perfume no meu corpo antecipadamente, preparando-o para o sepultamento. Em verdade lhes digo que, onde quer que o evangelho for anunciado em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Então Judas Iscariotes, um dos 12, dirigiu-se... isso daí já não... e eu continuei lendo. É até o 9 ali. Então, pode se sentar no seu lugar. Então, eu acho que a história dessa mulher que derramou perfume sobre Jesus tem tudo a ver com o tema da palavra, que é uma entrega sem reservas. E eu vou descer embaixo que eu preciso perguntar uma coisa para alguns de vocês. Vamos supor não, que o Senhor sempre está fazendo isso, mas vamos supor que o Senhor está aqui agora, em carne e osso, e Ele pede para você entregar qualquer coisa para Ele, tipo, qualquer coisa, o que vier na sua cabeça aí, e aí você vai entregar. Manu, o que você entregaria? Ai, meu Deus, sabia. Deixa eu ver. Como assim? Se ele tivesse... Qualquer coisa. Manu, me entrega uma coisa, qualquer coisa. Tipo assim, do jeito que eu tô agora? É. Ai... Tem que ser algo tipo físico, assim, Qualquer pode ser uma coisa, ação. qualquer coisa. Eu ia abraçar ele, né? Não, Manu, ação não, uma coisa meu Deus. física. Não sei o que eu entregaria pra ele. Sei lá. Não vem nada na minha cabeça. Flor, tá tudo errado. Meu, gente. Eu entregaria... gente, eu não sei o que eu entregaria. Qualquer coisa, pensa, sei lá, uma coisa que tem na sua casa, uma coisa que tem aqui, qualquer coisa. Jesus chega agora e fala, Manu, me entrega uma coisa agora. Eu entregaria... eu entregaria uma coisa de valor pra mim. Eu acho que eu entregaria, sei lá, um celular, uma coisa assim, sabe? Uma coisa que faria falta pra mim, mas me tem um sentimento, sabe? Legal. E você, Pedro? Meu violão. Seu violão, top. E você, como é seu nome? Felipe. O que você entregaria, Felipe? Perfume? Perfume, legal. Justino? Calma, deixa eu pensar. Gente, Se Jesus chegasse aqui agora... agora me entrega uma coisa. Tudo? Nossa, gente, vocês estão muito crentes. Deixa eu ir lá do outro lado. Vamos ver todas as opiniões. William, o que você entregaria? Entregaria alguma rede social, assim. Cauane, o que você entregaria para Jesus? Meus livros que eu comprei recente.
Olha, viu? Deus não tá falando só comigo sobre livros. Emily. Minha casa. Nossa! Tá vendo, né? Nós temos uma crente neste lugar. William. William? Ian, nossa. Jogos. Jogos. Samuel. Ah, daí meu celular aqui. O quê? Celular. Vocês são muito desapegados com os celulares de vocês. Não sei, não. Será que é assim na vida real? Henrique. Entregaria a Sabrina no baixo. Entregaria a Sabrina. Nossa, Henrique, você ama mesmo Jesus, né? Legal. Eu queria muito que Jesus viesse agora e fizesse isso mesmo para ver se é verdade que vocês iam entregar tudo isso. Mas enfim. Então, entrando na mensagem agora de fato. Então, nessa história, a gente vê uma mulher desconhecida, que não era próxima de Jesus, não fazia parte ali do grupo de Jesus, então não fazia parte ali do grupo dos discípulos. Provavelmente ela já conhecia Jesus, porque na época, né, se falava bastante dele, mas ela não era próxima dele. E aí, ela simplesmente se aproxima de Jesus, quebra o vaso e derrama um perfume sobre ele. Um perfume que na época era bem caro, extremamente caro, e era raro, assim, era difícil você ter esse tipo de perfume na sua casa por ser caro. Tanto que na história a gente viu que ela foi julgada, porque na cabeça daqueles homens que estavam ali em volta, ela estava desperdiçando aquilo, ela poderia ter vendido, ter usado o dinheiro para outra coisa. Então, essa atitude dessa mulher foi vista naquela época como um desperdício, tipo, o que você está fazendo, cara? Que louca! Tipo, você podia usar isso de uma outra forma, podia vender e fazer outra coisa. E você simplesmente decidiu desperdiçar ele nesse cara aí, nesse Jesus. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre a coragem que essa mulher teve de entregar para Jesus algo que para ela poderia ser precioso, algo que naquela época era caro, e ela não pensou duas vezes, e ela só pegou, quebrou o vaso e derramou aquilo sobre Jesus. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, sobre a coragem que essa mulher teve de realmente... que nós precisamos ter, essa coragem que nós precisamos ter, essa ousadia de realmente se colocar diante do Senhor e entregar tudo para Ele, sem reserva, sem metade, literalmente entregar tudo para Ele. Então, sem esperar nada em troca, porque a mulher fez isso, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso mais para frente, mas ela teve essa atitude sem esperar nada em troca, ela fez isso porque ela reconheceu Jesus naquele lugar, então... a gente vai aprender algumas lições com a história dessa mulher. Então, a primeira coisa que eu queria compartilhar com vocês, que o Senhor falou comigo, e é o primeiro tópico, foi que ela reconheceu a Cristo. Então, como eu falei no começo, aquela mulher, ela não era amiga de Jesus, ela não fazia parte ali do ciclo de amigos de Jesus. Provavelmente, eu acho que, sei lá, foi a primeira vez que ela viu Jesus ali, foi o primeiro contato dela com Jesus. E mesmo sem ele ter feito nada, porque na história a gente não vê Jesus levantando e falando: ei, mulher, derrama esse perfume sobre mim, porque eu sou Jesus, eu sou filho de Deus e eu estou fazendo vários milagres, então você tem que fazer isso. Não, em nenhum momento Jesus fez isso. Então mesmo sem ele ter feito nada, ela foi lá e derramou o perfume sobre ele. E às vezes a gente fica se perguntando: nossa, mas por que ela fez isso? Que mulher louca, do nada. E assim como foi naquela época, né? As pessoas ficaram se perguntando, tipo, que doida, por que ela fez isso? Tá desperdiçando um perfume. E Jesus nem tinha pedido nada para ela. Então, ela fez isso, e foi algo que o Senhor falou comigo, porque ela reconheceu quem era Cristo. Ela reconheceu o Senhor, ela reconheceu a grandeza de Jesus naquele momento, porque provavelmente, como eu falei, naquela época muito se falava sobre Jesus, sobre as maravilhas que ele estava fazendo. Então, na hora que ela viu Jesus, falou: cara, é o meu mestre, ele está fazendo milagres, ele é o Messias, ele é grande. Então, ela reconheceu a presença de Deus, na presença de Jesus naquele lugar. E não pensou duas vezes quando ela decidiu entregar e derramar aquele perfume sobre Jesus. E é exatamente isso
que acontece conosco quando a gente reconhece a presença de Deus no lugar. Quando a gente reconhece o senhorio de Cristo sobre nós, sobre a nossa vida. É isso que acontece. A gente não pensa, a gente simplesmente vai e faz. Porque a presença de Jesus, ela causa isso em nós. Quando nós nos encontramos com a presença de Jesus e ela nos impacta, igual isso que a gente viveu aqui agora. Isso que a gente viveu aqui agora no momento de louvor, foi um momento que a presença de Jesus veio e parece que a gente não consegue controlar nossas emoções, porque a gente se ajoelha, a gente levanta, a gente quer pular e parece, pelo menos eu sou assim, parece que nada do que eu faço é suficiente para mostrar como eu tô feliz que a presença de Deus me encontrou. Meu Deus, se eu pudesse assim, ó, sabe naquela passagem da Bíblia que o cara rasga suas vestes porque a gente fica impactado de verdade com a presença de Deus. E é isso que a presença de Deus causou naquela mulher, naquele momento, porque ela reconheceu a presença de Jesus ali. E é isso que precisa acontecer conosco nessa fase das nossas vidas. A gente reconhecer o senhorio de Cristo sobre nós. Porque algo que eu sempre falo, né? É que não tem como a gente se colocar diante da presença de Deus, não tem como a gente viver uma vida com Cristo, não tem como a gente vir nos cultos, participar das células, estar em ministério e não entregar nada para Jesus. Não tem como a gente continuar, ter uma vida com Cristo e continuar do mesmo jeito, com as mesmas atitudes, tendo os mesmos hábitos. Alguma coisa vai ter que mudar, e a palavra de Deus diz que de glória em glória nós somos transformados. E é exatamente isso que o Senhor deseja para nós, e é exatamente isso que Ele quer que nós viva com Ele. Essa transformação e essa entrega de verdade. Então, quando nós reconhecemos que nós estamos diante da presença de Jesus, quando nós reconhecemos a presença dEle sobre nós, nos nossos cultos, na nossa célula, a gente entende, cara, Jesus está nesse lugar e eu não posso ficar simplesmente parado. Jesus está nesse lugar e eu não posso simplesmente ficar aqui de braço cruzado. Eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso entregar algo, então eu vou levantar minhas mãos, então eu vou cantar, então eu vou declarar alguma coisa, então eu vou orar por alguém, porque a presença de Deus está aqui, o Senhor está aqui, eu não posso ficar parado. E foi isso que aquela mulher fez naquela época, e é isso que o Senhor nos chama para fazer. Então, a partir de hoje, eu espero do fundo do meu coração que você entenda isso, que quando a presença de Jesus vem, quando o Senhor entra no lugar, não dá pra gente simplesmente ficar parado e não fazer nada. Não dá pra gente simplesmente ficar de braços cruzados e ficar assistindo o que está acontecendo. Não, que a gente venha ser como essa mulher que viu o Senhor e não se contentou só passar perto dele. Que viu o Senhor e talvez não se contentou em só falar, sei lá, ai, bom dia, Jesus. Não, mas ela falou, cara, eu preciso fazer algo porque o mestre está nesse lugar, eu estou no mesmo ambiente que ele, a presença de Jesus está aqui, eu preciso fazer algo. E ela foi lá e deu o que ela tinha de mais valioso naquele momento. Eu não sei o que você tem de mais valioso hoje na sua vida, mas o Senhor, Ele quer que você entregue isso para Ele. Então que a partir de hoje, quando a presença do Senhor vir sobre nós, no culto, na célula, em qualquer lugar, na sua casa, onde você estiver, que você não fique só de braços cruzados, mas que você entregue algo, que você faça algo diante da presença de Jesus. Porque você não está diante da presença de qualquer um. Você está diante da presença de Deus, do Espírito Santo. E Ele quer fazer algo na sua vida, mas você também precisa dar essa abertura para Ele. Então, que a partir de hoje a gente não fique mais parados, mas quando a gente reconhecer a presença de Deus no lugar, que a gente fale, cara, é agora, eu preciso entregar alguma coisa, eu preciso fazer algo. Eu não posso simplesmente ir embora daqui e sem falar com Jesus, sem fazer nada. Eu preciso fazer alguma coisa. E que realmente essa presença, ela venha nos incomodar. Porque foi isso que aconteceu com aquela mulher naquela época. A presença de Jesus ali naquele lugar incomodou ela. Sabe? Mexeu com ela, causou algo nela. E ela teve uma reação, ela teve uma reação sobre aquilo. E é isso que a presença de Deus precisa causar sobre nós. Sabe? Que toda vez que a gente ir de encontro com essa presença, que a gente faça algo, que a gente tenha alguma ação e que a gente não fique só de braços cruzados, olhando e esperando algo acontecer. Amém? Amém? Amém. Glória a Deus.
Estão entendendo, gente? Tô falando muito rápido? Ah, então tá bom. Próximo tópico. Ela não guardou nada. Então, pode colocar lá de novo no começo do versículo? Acho que é o 3. Deixa eu ver. Ali, ó. Cadê? Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Em algumas versões não fala que ela quebrou. Em algumas versões fala que ela meio que tirou a tampa do vaso e derramou sobre Jesus. Mas essa versão me chamou mais atenção, que diz que ela quebrou o vaso. E isso é muito legal. Porque quando a Bíblia diz que ela quebrou o vaso, então tudo que estava ali, tudo que estava dentro daquele vaso foi desperdiçado, né? Tudo que estava dentro daquele vaso, não teve como ela quebrar o vaso e depois ficar juntando ali o perfume na mão. Não, tipo, ela quebrou, derramou sobre Jesus e tipo assim, acabou. Não tinha mais perfume. Então, isso me chamou muito a atenção porque quando Jesus, ele nos chama para entregar algo, é sobre isso que ele está falando. Ele quer que a gente entregue tudo. Então, aquela mulher, ela, além de ela não ter pensado 2 vezes quando foi derramar sobre Jesus, ela também não pensou, tipo, mas eu vou guardar um pouquinho para mim, porque eu também mereço a minha parte, que eu não posso dar tudo para Jesus, né? Ele não merece, então eu vou reter um pouquinho para mim também. Então, ela simplesmente derramou tudo sobre o Senhor, entregou tudo que ela tinha para o Senhor naquele momento. E é esse convite que Jesus nos chama para fazer também. Entregar tudo para Ele, porque às vezes a gente fica tentando negociar as coisas. E foi exatamente isso que eu fiz a semana inteira em relação aos meus livros. Eu fiquei, Jesus, mas tem esse gênero aqui, que é comédia romântica. É comédia. Então, tipo assim, eu preciso rir também, né? Não dá só pra... Eu fiquei tentando negociar. Mas esse livro aqui é um romance, mas tem um suspense. Então, não é só romance, tem um suspense. Mas e esse daqui, nem tem romance, é só 4 amigos, que eles saem, não sei o quê, e matam alguém. Olha o tipo de conteúdo, gente, pelo amor de Deus. Enfim, e aí, gente, isso não é nada, né? Porque eu vou desabafar com vocês uma revolta minha da semana, que eu fui ver os livros mais lidos, ultimamente, estão sendo os livros hot. Para quem não sabe o que é hot, e eu vou falar um português bem claro agora, tá, gente? Porque vai um alerta para as meninas, principalmente. Para quem não sabe o que é estilo, gênero de livro hot, é pornografia literária. É literalmente um pornô literário ali. É a mesma coisa lá do site, só que é literário e aí você tem que usar a sua imaginação. Eu não consumo isso, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas eu fui pesquisar. E está sendo muito consumido no Brasil esse tipo de conteúdo, esses livros hot. E eu fiquei muito revoltada, porque a maioria... Cadê, gente? Som. Não foi. Som. Ué. Som, tá. E aí, gente, eu fiquei muito revoltada, porque a maioria das pessoas que consomem esse tipo de livro são meninas. Gente, isso é muito perigoso, meu Deus do céu. São meninas consumindo esse tipo de livro. E às vezes estão lá na casa consumindo esse tipo de livro e os pais estão achando super legal, tipo, minha filha é muito... Gente do céu! Tá vendo? É do Senhor, aleluia! O inimigo se revoltou. Vou continuar falando, Satanás, você fica aí. E às vezes a sua filha tá lá na casa, a sua filha não. Então, às vezes o pai acha a filha, tipo, super cool, super intelectual. Minha filha fica o dia todo lendo livro. Mal sabe ele que a filha tá consumindo pornografia dentro do quarto através de um livro. E isso é muito perigoso. Daí o que mais me revoltou é que se você for puxar lá a capa dos livros, todas as capas são fofinhas, são bonitinhas. Então, é o piazinho abraçando a menina. Sabe, umas coisas assim, muito bonitinha.
não tem classificação no livro, então não está lá dizendo que é para mais de 18 anos, não tem nenhum lugar especificando que é um livro hot, então, tipo assim, engana qualquer um. E aí tipo assim, o primeiro capítulo do livro é muito bonitinho, né? É o casal se conhecendo. Gente, o segundo capítulo, só Deus sabe o que acontece. Então, por favor, meninas que leem, se você está consumindo esse tipo de conteúdo, para agora em nome de Jesus, pelo amor de Deus. Não sei porque eu estou falando isso, é o Senhor que está falando. Então, mas de verdade, gente, se você está consumindo esse tipo de conteúdo, mas é só um livrinho, é só uma história. Cara, isso gera algo em nós, isso machuca o nosso espírito, não é saudável. Então, se você gosta de consumir esse tipo de conteúdo, para agora em nome de Jesus. Enfim, voltando para a pregação agora, fecha parênteses. Então, e foi isso que eu fiquei tentando fazer com Jesus a semana inteira, tentando negociar. Não, Jesus, mas eu posso te entregar isso e esse gênero aqui fica. Esse gênero vai e esse fica. E ficou assim a semana toda, essa briga entre minha carne e meu espírito. E graças a Deus meu espírito venceu. E é exatamente isso que o Senhor nos chama para fazer. Realmente ter essa entrega, como diz o tema da pregação. Essa entrega sem reserva. Então, aquela mulher, ela não tinha um plano B, ela não tinha outra coisa. Não, era tudo o que ela tinha no momento, ela entregou para o Senhor. Tudo. E é isso que o Senhor nos chama para fazer. Então, se tem algo ainda que o Senhor está te pedindo e você está tentando negociar e você está criando desculpa, está querendo fugir, está se fazendo de surdo, o Senhor não está falando comigo e você sabe que Ele está, essa palavra é exatamente para você. Então, entrega para o Senhor. Não tenha medo, mas vai me fazer falta. Não vai te fazer falta. Porque em Cristo nós somos completos. Porque a nossa suficiência está em Cristo e não nisso que o Senhor está te pedindo. Então, que a partir de hoje a gente venha ter essa coragem, que a gente venha ser ousados a esse ponto e entregar tudo para Jesus. E quando eu falo de entrega, gente, o meu caso foi algo material. Mas às vezes o Senhor pode estar te pedindo tantas coisas, sei lá, o seu relacionamento, uma amizade, sei lá, gente, qualquer coisa, um hábito que você tenha na sua vida, uma atitude que você ainda está tendo, qualquer coisa o Senhor está te pedindo, não precisa ser algo físico, sabe? Mas que a gente venha entregar tudo para o Senhor, sem reter nada para nós. Porque foi isso que aquela mulher fez e é exatamente isso que o Senhor nos convida a fazer. Então que a partir de hoje, quando o Senhor te pedir para entregar algo, quando o Senhor te pedir algo, que você não fique tentando negociar, que você não fique criando desculpas, por mais valioso que aquilo seja, por mais precioso que aquilo seja para você. Jesus, mas me custou caro. E foi esse discurso que eu fiz com Jesus. Jesus, eu paguei R$60 esse livro. Como que eu não vou mais ler ele? Tem livro meu, gente, em casa, fechado, lacrado, que eu nem vou poder ler, e eu paguei caro, mas vai ficar lá, né? Fazer o quê? Faz parte. Então, Jesus, ele nos chama para isso, para ter essa entrega sem reserva, sem reter nada para nós, sem poupar nada para nós, sem querer entregar metade, porque o Senhor, ele não trabalha dessa forma, com metades, não, ele quer tudo, né? O Senhor, ele não faz a obra dele pela metade. Né, semana passada o Adrian pregou aqui, né, sobre construção, né, e ele falou que nós estamos ajudando a construir a nossa geração. É isso, né? Achei que eu tinha falado errado. E imagine se a gente decide parar essa construção pela metade. Agora vou abandonar minha geração, não vou mais orar, não vou mais ir na célula. Imagine se eu sou líder de célula, resolve abandonar a célula. Tipo, gente, estou indo embora, tá? Se vira aí, dá o estudo, fulano, fica responsável aí, se vira. Imagine se o Adrian resolve, sei lá, não quero mais ser líder da Play, se virem, tchau. O Vinícius larga tudo. Imagine o pastor Eduardo. Gente, estou indo embora com a minha família, beijos, tá? Se virem aí, cada um faz o que quiser, que eu não tô nem aí. Isso é falta de responsabilidade. Então, uma desobediência, né? Porque o Senhor não está pedindo isso para ele. O Senhor está falando, pastor Eduardo, continua. Não sei, na verdade, né? Mas, e é isso que acontece conosco. Então, o Senhor, ele não faz a obra dele pela metade. Então, quando ele pede algo para nós, ele quer que a gente entregue isso por inteiro. Amém?
Amém? Amém. Gente, eu sou carente igual o Adrian. Eu gosto que falem comigo. Amém? Amém. Glória a Deus. Último tópico. Nossa, foi muito rápido. Tá, mas eu vou tentar... Não? Ah, então tá bom. Então, tá. Último tópico. Ela deu o que ela tinha de mais valioso. E eu acho que essa foi a parte que mais mexeu comigo. Que eu chorei muito, gente. Eu falei, meu Senhor. Mas amém. Então, quando a mulher decide quebrar o vaso e derramar o perfume sobre Jesus, ela não pensou ali na perda que ela teria, ela não pensou no prejuízo que ela teria, porque vai saber o que essa mulher ia fazer com esse perfume. Talvez ela realmente fosse vender para conseguir o dinheiro, né? A Bíblia não fala sobre isso. Mas naquele momento, quando ela reconheceu a presença de Jesus naquele lugar, ela não pensou no prejuízo que ela poderia ter, ela não pensou nas perdas que ela poderia ter com aquilo, ela não ficou preocupada por, ai meu Deus, eu estou desperdiçando algo. Depois que ela teve essa atitude, ela não se arrependeu, tipo, meu Deus, que burrada que eu fiz, desperdicei algo, realmente fui muito tonga. Não, ela realmente entendeu que o que ela tinha de mais valioso naquele momento não era o perfume, não era o vaso, não era. O que ela tinha de mais valioso naquele momento era Jesus ali, na frente dela. Imagine, você está andando numa praça qualquer e do nada você vê Jesus. O que você faria? O que você faria, Gabriel? Daria risada. Então, imagine, você está andando normal e do nada você encontra Jesus, tipo... Eu não sei nem o que eu faria, eu acho que, sei lá, eu ia chorar. Porque, nossa, deve ser top. Mas, foi isso que aconteceu com aquela mulher. Então, ela entendeu que naquele momento que ela tinha de mais valioso era ter Jesus ali pessoalmente com ela. E ela não pensou duas vezes, ela simplesmente foi lá e fez o que tinha que ser feito. Então, e o que eu acho mais legal é porque essa mulher, ela não teve essa atitude na intenção de se promover, ela não teve essa atitude na intenção de se aparecer, nossa, olha aqui, ó, tem muita gente em volta de Jesus aqui, então agora é a minha chance de mostrar para esse pessoal aí quem eu sou, é a minha chance de me amostrar. Não, ela não fez isso com essa intenção, essa não foi a motivação do coração dela, mas ela fez isso porque ela queria ser reconhecida por Cristo e não pelos homens que estavam ali em volta. E essa é a grande diferença, porque às vezes nós fazemos várias promessas para o Senhor aqui na igreja, né? Porque aqui na igreja é muito fácil fazer promessa, né? O ambiente é favorável para isso, porque está sempre alguém aqui te induzindo a fazer isso, né? Te encorajando. Então aqui na igreja você faz um monte de promessa. Ah, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, e vou mudar minha vida, e vou ser uma nova pessoa, e segunda-feira eu vou acordar às 5 horas da manhã, vou ir pra academia, aí depois vou fazer pilates, daí depois, sei lá, vou estudar, aí depois vou estudar pra minha escola, pra minha faculdade, e aí vou ficar 2 horas lendo a Bíblia. Nossa, a gente faz um monte de promessa, porque é muito fácil, né? O difícil mesmo é cumprir isso depois, mas... Voltando para o que eu queria dizer, então às vezes a gente faz muitas promessas na frente das pessoas, a gente dá essa de, eu super crente, o super espiritual, porque eu estou aqui levantando as minhas mãos, estou aqui ajoelhado, rendido aos pés de Jesus, estou aqui cantando, falando em línguas, nossa, sou uma bênção. E aí a gente vai ver a vida do cara, da menina, que é uma bagunça, tá assim, virando de perna pro ar. Mas aqui na igreja ele é o super crente, ele é o cara. Nossa, que orgulho. Então, é muito fácil passar essa imagem na frente das pessoas, para ser reconhecido, para se promover. Mas não é isso, isso não agrada o coração do Senhor, não é isso que Ele nos chama para fazer. Então a gente precisa entender que Jesus, Ele precisa ser o primeiro nas nossas vidas. Antes de qualquer coisa, Ele precisa ser o primeiro. E eu sei que falando aqui é fácil, né? Qualquer um pode falar isso. E eu digo por mim mesma, é muito fácil falar isso, mas na teoria eu sei que é mais difícil
realmente colocar Jesus como prioridade. E eu acho muito legal essas pessoas, por exemplo, que conseguem fazer devocional assim que acorda. Tipo, acordei, agora é o meu momento de devocional. Eu acho muito legal, porque, gente, eu tô com tanto sono que se eu fizer um devocional de manhã, nem sei, vou chamar Jesus de Genésio, porque é o sono, né, gente? Então, eu acho muito legal essas pessoas que conseguem. Se você é essa pessoa, parabéns. Mas é isso, sabe? Colocar Jesus como centro de tudo, em primeiro lugar nas nossas vidas, e é esse convite que Ele faz para nós. Então, algo que o Senhor falou comigo e que é muito real. Se o Senhor está te pedindo alguma coisa e essa coisa está te custando muito, é porque Ele ainda não é o primeiro no seu coração. Se o Senhor está te pedindo algo e você está relutando, você está criando desculpa, você está fugindo, é porque você ainda não soube reconhecer Jesus como o Senhor da sua vida. E tem uma frase muito legal que diz: ou Deus é o Senhor de tudo, ou Ele ainda não é o Senhor de nada. E é exatamente isso, sabe? Gente, essa frase mexeu muito comigo. Chorei um monte essa semana pensando nela. Porque é exatamente isso, sabe? Se o Senhor está te pedindo algo e você está relutando, você está fugindo, você está falando não, então você ainda não entendeu nada. Então você ainda não tem Jesus como o Senhor da sua vida. Então ainda faltam coisas, faltam partes da sua vida que você precisa entregar para o Senhor. Sabe? Porque o Senhor, Ele nunca vai nos pedir nada em vão. Ele nunca vai nos pedir nada assim, eu só estou pedindo porque eu estou sem nada aqui para fazer. Não. Se Ele está te pedindo isso, é porque provavelmente isso está te afastando dEle, sabe? A atenção que você podia estar dando para Ele, você está dando para essa coisa. Sabe? Seu coração está dividido. E como eu falei, o Senhor, Ele nos quer por completo. Então, Ele quer o nosso coração por completo, Ele quer a nossa mente por completo. Ele não quer só uma parte da sua vida, Ele não quer só uma parte do seu relacionamento, Ele não quer só uma parte da sua profissão. Não, Ele quer tudo, tudo. Então, se isso que o Senhor está te pedindo, você ainda está relutando, você ainda está, nossa, eu não estou conseguindo, está muito difícil, você ainda não soube reconhecer o senhorio de Cristo sobre a sua vida, sobre a sua família, enfim. Então, quando nós finalmente entendemos que o Senhor é o nosso bem mais valioso, que foi aquilo que a mulher fez na história, quando nós entendemos isso, a gente começa a reconhecer realmente que Deus é o Senhor das nossas vidas. Então, quando a gente reconhece isso, a gente vai fazer como a mulher fez. A gente não vai ficar pensando, a gente não vai ficar procrastinando, a gente não vai ficar fugindo das coisas, não. A gente simplesmente vai entregar. Porque agora eu entendi que Deus é o Senhor da minha vida. Porque agora eu entendi que nele eu sou suficiente, que nele eu sou completa. Então eu não preciso dos meus livros mais. Eu não preciso mais ficar me consumindo de romance o tempo todo, igual uma louca, bitolada. Nem parece que tá noiva a menina, de tão louca pro romance que era. Sabe, eu não preciso disso. Porque eu sou completa em Cristo. Porque o amor de Cristo me preencheu e agora eu não preciso mais desses amores aí dos livros. Então, quando isso acontece, a gente não vai pensar duas vezes em entregar aquilo que o Senhor está nos pedindo. Porque agora nós somos completos em Cristo, agora nós somos suficientes nele, então a gente não depende mais daquilo, a gente entendeu que nós precisamos do Senhor. E isso diz muito sobre obediência também, né? Porque se Deus está te pedindo algo e você não está entregando, você está em desobediência. E desobediência é pecado. Então, que a partir de hoje, sempre, se o pessoal do louvor quiser subir, já pode subir. Então, que a partir de hoje, sempre que o Senhor te pedir para entregar algo para Ele, que você seja ousado, corajoso como aquela mulher foi, e que você entregue tudo mesmo, sem pensar, sem procrastinar, sem reclamar, sem tentar parcelar as coisas com Jesus ali, porque com Deus não é assim que funciona. Então, se você é essa pessoa, ainda focando nesse tópico, que fica tentando negociar as coisas com Jesus, fica dando desculpa, fica fugindo, você ainda não é suficiente nele. Você ainda não é completo em Jesus. Você acha que é,
mas você é sabor. Sabia que vocês. É sabor, sabe? Então você acha que é, mas ainda... Foi péssima, né? Tá bom, desculpa. Mas você ainda não é completo nele. Porque ainda é algo que tá... E assim, gente, eu sei que eu tô falando aqui e parece que... Nossa, pra você é fácil, né, Letícia? Gente, não foi fácil, tá? Essa entrega que eu fiz essa semana... E talvez você deve estar falando, nossa, mas o Senhor só te pediu os seus livros. Gente, isso pra mim é um sacrifício, sabe? Tá sendo difícil. Mas enfim... Mas você deve estar falando, nossa, Lê, pra você é muito fácil falar essas coisas. E, gente, eu sei que na teoria de tudo isso, não é fácil, né? Porque se o Senhor está te pedindo algo, é porque Ele sabe que isso é valioso para você. Se o Senhor está te pedindo algo, é igual Jesus, ó. É igual jejum, por exemplo. É igual Jesus, por exemplo. É Jesus não, ó, jejum. Gente do céu. É igual jejum, por exemplo. Quando a gente vai começar um jejum, a gente, por exemplo, eu odeio, sei lá, eu não gosto muito de arroz, gente. Desabafei. Não gosto muito de arroz, assim. Então, se eu vou fazer um jejum, eu não vou tirar o arroz, porque não vai me fazer falta, né? Não vai me fazer falta. Agora, se eu tirar a carne, aí vai me fazer falta. Porque se tira a carne da minha vida, eu passo fome, gente. Não como mais nada. Porque eu amo carne. Por exemplo, sei lá, chocolate. Vai me fazer falta. Agora, vou começar um jejum, vou tirar o jiló. Nunca nem comeu jiló na sua vida. Nem sabe qual é o gosto do jiló. Não sabe nem o que é jiló. É uma fruta, é uma verdura? Eu também não sei, gente. É uma fruta, né, eu acho. É o quê? Polpa? É uma polpa aí, ó. Polpa? Gente, não entendi nada. Jiló? É um estilo de roupa? Não é, não? Gente. Enfim, voltando. Então, com o Senhor é a mesma coisa. A gente não vai entregar algo para Ele que não nos custe nada. Então, vocês falaram aí, né? Se Jesus me pedisse algo agora, eu ia entregar meu celular. Será que ia mesmo? Se Jesus olhasse para você agora e falasse, William, eu quero o seu celular. Você vai ficar um mês sem mexer no seu celular. E aí? O que você iria fazer? Porque nos custa, né? É legal ficar no TikTok, é legal ficar no Instagram, é legal ter o WhatsApp lá para conversar com as pessoas. Então, é algo que nos custa. Então, E, assim, é difícil, gente, mas não tem pra onde correr. Não tem pra onde fugir. Porque a vida com o Senhor é assim. É uma vida de entrega o tempo todo. E quando você acha que tá tudo bem, que você já deu tudo pra Ele, Ele vem e te mostra que ainda faltam coisas. Que foi o que aconteceu comigo essa semana. Eu já achava que tava tudo bem, já tinha entregado tudo. Ele falou, não, ainda tem coisas que você precisa me entregar. E é isso que o Senhor está falando com vocês hoje. Talvez você está falando, mas tá tudo certo já, não tem mais nada que eu preciso entregar. E na verdade, ainda tem coisas que você precisa entregar para o Senhor. E talvez Ele já está falando com você, Ele já está te pedindo isso, e você ainda está procrastinando, você ainda está empurrando ali com a barriga, criando desculpa. Então, se coloque de pé no seu lugar. E eu quero, de verdade, que você decore essa frase na sua cabeça. Eu já falei dela, mas eu vou repetir. E leve essa frase para a sua vida. Que é, ou Deus é o Senhor de tudo, ou Ele ainda não é o Senhor. O Senhor, Ele não quer que você quebre o vaso, como a mulher fez na história. E depois fique tentando juntar os caquinhos. Não, porque eu preciso um pouco para mim. Porque eu não posso entregar tudo para Jesus. Não. Se você vai quebrar o vaso, você vai quebrar o vaso sobre Jesus e vai ficar com Ele. Não é nada mais para você. É tudo para Ele. Então, feche seus olhos aí no seu lugar agora. E antes de eu começar a orar, de fato, eu queria que você começasse a refletir aí no seu lugar. O que você precisa entregar para o Senhor ainda? Quais são as coisas que você ainda precisa entregar para o Senhor? Às vezes, o que o Senhor está te pedindo
seja só o levantar das suas mãos, porque nem isso você consegue fazer diante dele. Talvez o que o Senhor está te pedindo são coisas mínimas que você ainda não faz, ou talvez seja algo mais difícil para você, talvez seja, não sei, são tantas coisas, mas reflita aí agora, já comece a orar aí no seu lugar e fale com o Senhor nesse momento, fale: Jesus, qual é o vaso que eu preciso quebrar diante de Ti hoje? Qual é o perfume que eu preciso derramar diante do Senhor nessa tarde? O que o Senhor está me pedindo que eu ainda não me entreguei? Talvez o Senhor não vai te falar agora, mas durante a semana você vai ver que Ele vai começar a trabalhar isso em você. Então, entenda que acabou o tempo. Acabou o tempo de fazer as coisas pela metade. Acabou o tempo de fazer as coisas por parte. Acabou o tempo de ficar criando desculpa. Acabou o tempo de ficar fugindo. É hora de se posicionar e entregar tudo ao Senhor. Nós estamos vivendo um ano de romper. E o Senhor quer que a gente rompa nas nossas entregas também. Então, seja ousado nesse momento, seja corajoso nesse momento e faça essa entrega ao Senhor. Jesus, eu te entrego tal coisa, isso tem custado meu tempo com você, isso tem dividido meu amor por você e isso não é certo, então pega isso, faça essa oração, por mais difícil que seja, por mais que você sofra, mas que você venha ser ousado o suficiente para tomar essa decisão nessa tarde. Espírito Santo de Deus, nós nos colocamos diante de Ti agora. Primeiramente, nós te agradecemos, Jesus, por essa palavra. Obrigada por ter falado conosco nessa tarde. E agora nós pedimos para que o Senhor venha sobre nós com a sua ousadia, com a sua coragem, que a mesma coragem que aquela mulher teve naquela época, que esteja sobre nós agora, e que o primeiro passo agora seja a gente reconhecer a sua presença neste lugar. Assim como aquela mulher reconheceu há anos atrás a sua presença, que nesse momento a gente reconheça que o Senhor